Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Setembro é um mês especial. É aniversário do LEFA, o Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos completando 27 anos e nós preparamos um mês com muitas atividades. No primeiro domingo, dia 3, vamos receber a Aimee e a Lene, de Brasília, com uma palestra musical. No dia 10, Maxilânio Lacerda, de Brasília, vai falar sobre o sentido da vida à luz da doutrina espírita. No dia 17, Desi Vêncio, de Goiânia, vai palestrar o tema Espiritismo na Fé. No dia 24, Márcia Ramos, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, vai falar de A Alegria de Ser Espírita. Teremos programação virtual também. No dia 4, segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos o podcast com Emídio Brasileiro e Gerlon de Almeida. Já na segunda-feira, dia 11, vamos receber o jornalista Anderson Pancieri e o delegado Manuel Vanderick. No dia 18, segunda-feira, às 8 horas da noite, vamos acompanhar o programa Espiritismo com Kardec Especial, no comando do nosso irmão Gerlon de Almeida. Não acabou, não. A partir do dia 1º de setembro, teremos o Meio Minuto LEFA especial, diariamente às 10 horas da manhã, em nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Tá vendo só? Estamos preparando tudo com muito carinho para você. Venha comemorar com a gente os 27 anos do LEFA, Lar Espírita Francisco de Assis. Olá, amigos do canal LEFA. Estamos de volta para mais uma edição do nosso Espiritismo com Kardec. Mas hoje, em comemoração aos 27 anos do nosso Centro Espírita Lar Francisco de Assis, o nosso LEFA, nós vamos fazer um programa especial. Nós vamos gravar justamente onde são feitas as palestras, onde são feitas as reuniões públicas aqui no nosso salão. Então, é com muito prazer que nós vamos dar início agora ao nosso Espiritismo com Kardec especial 27 anos. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer o nosso Espiritismo com Kardec com um tema que é muito até polêmico dentro do Espiritismo, que é a respeito da justiça divina, tá? Então vem comigo que nós vamos começar nosso estudo hoje. Veremos, portanto, a respeito da lei de Talião. Ela é vista dentro do conceito cristão e também dentro do Espiritismo. Primeiramente, vamos entender o que é a lei de Talião. A lei de Talião, ela é a base sobre a qual se fundamentou o Código Hammurabi. E o Código Hammurabi, por sua vez, é um dos primeiros códigos de lei escritos na humanidade. Sempre a humanidade procurou se regular desde os primórdios, mas de forma oral. Então, o Código Hammurabi, praticamente, ele marca o início da lei escrita. E esse código ele foi desenvolvido pelo rei Hammurabi, que governou entre 1792 e 1750, numa região da Mesopotâmia. Para se ter uma ideia, na época, a Mesopotâmia era a parte mais desenvolvida, ou mais importante do mundo, nessa época, quase 2000 anos atrás, ali perto da região do rio Tigre, Eufrates, onde nós temos hoje Iraque, Síria, Turquia, Israel, Egito. Então, se a gente vê lá na Bíblia, quantas vezes a gente vê citações de Israel,
até mesmo Jesus, quando ia nascer, né, e ele fugiu para o Egito. Então nós temos todas essas regiões, na época, eram muito importantes. E foi justamente nessa região que se desenvolveu o reinado de Hammurabi, né, que se expandiu bastante sob o domínio desse rei, e que foi formalizado o Código Hammurabi, portanto, né, tendo como referência a lei de Talião. Talião, na verdade, não é nem o nome de uma pessoa, não. É um nome latino, né, que vem de semelhante. Talio, em latim, significa semelhante ou idêntico. Então, a lei de Talião significa dar um tratamento semelhante àquele que recebemos. E talionem também está relacionado, né, com esse mesmo radical, e que significa retaliação. Então, o código de Talião, na verdade, é o código de tratar o outro de forma igual ao tratamento que ele nos deu. Ou também de promover uma retaliação proporcional àquele maltratamento que alguém recebeu. Para se ter uma ideia, né, o Código de Hammurabi ele traz diversas leis, sempre baseadas nesse princípio da sociedade da época de reciprocidade. Então vamos ver algumas das leis. Se um construtor edificou uma casa para um homem livre, mas não se esforçou em seu trabalho, não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Se alguém acusar outra pessoa de cometer um crime, mas não puder comprovar essa acusação, o acusador será punido com a pena do crime que estava tentando atribuir injustamente ao acusado. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, quem roubou e também quem receber o produto do roubo deverão ser igualmente condenados à morte. Então a gente vê que por um lado, uma legislação que buscava a justiça, mas também de forma muito rigorosa, né? Imagina, pagar um roubo, e nem independente de qual seja o roubo, com a morte, para os nossos padrões de hoje, isso é muito rigoroso. Né? Hoje nós temos uma justiça que pesa mais os atenuantes, os agravantes, que busca compreender melhor o crime que foi cometido para colocar uma pena proporcional. Então, nós temos também, no Antigo Testamento, algo assim, o espírito da lei de Talião, ele está em algumas passagens do Velho Testamento. Por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 24, quando também alguém desfigurar o seu próximo, né, quando alguém machucar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Então essa ideia do olho por olho, né? Se alguém fura o olho de alguém, se alguém fura o olho de uma pessoa, ele também deve ter seu olho furado. Se alguém quebrar a perna de alguém, também deve ter sua perna quebrada. Né? Então esse tratamento de retaliação, de tal qual, é visto lá em Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, e é visto também no Velho Testamento, né, que é um pouco depois. Ainda no Velho Testamento, né, uma passagem de Êxodo. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Está lá em Êxodo, no capítulo 21. Então, no Velho Testamento, portanto, nós temos a lei de Talião vigorando. Passando do Antigo para o Novo Testamento, nós temos uma passagem interessante em que Jesus, de alguma forma, corrobora com aquilo que era acreditado na época, né, com essa parte da lei de Talião. Então, quando Judas o trai e chega um soldado, né, e vê quem é Jesus, porque Judas o beijou, e o soldado vai prender Jesus, isso está relatado lá em Mateus, no capítulo 26. Então,
quando o soldado vai prender Jesus, Pedro se indigna com aquela situação e pega a sua espada e decepa a orelha do soldado. Mas Jesus, diante da situação, ele diz a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então vejam que Jesus está de alguma forma concordando que a lei de Talião é aplicada. Então isso é um ponto importante. Nós espíritas entendemos que a lei de Talião é aplicada em várias existências, nas existências consecutivas. É claro que quando a gente comete um crime aqui na Terra, muitas vezes ele passa despercebido e ninguém é julgado por isso. Mas se Jesus diz claramente que todos aqueles que empregam a espada, lançam mão da espada, pela espada morrerão, nós entendemos que isso se dá com a justiça divina. E vamos então ver o que acontece aqui na sequência, porque tem mais alguns ensinamentos interessantes. Então, diante daquela prisão de Jesus, Pedro se indigna e se desespera, mas Jesus diz a ele: Pedro, guarda a sua espada. Ou você pensa que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então está lá no capítulo 26 de Mateus. Então nós podemos entender duas coisas. Primeiro, a justiça divina. Aquilo que nós fizermos de mal ao nosso semelhante, também acontecerá conosco. E também que nós, por outro lado, não devemos, aqui na Terra, buscar a vingança. Por quê? Porque o mal que acontece conosco, embora seja da permissão e da justiça divina, então nós temos uma única postura, um único comportamento nos cabe, que é o do perdão, da aceitação e jamais da vingança. Então isso é o que Jesus deixou para nós, a respeito do Código de Talião, da lei de Talião. Ele disse ainda: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Então a gente vê que Jesus concordava que o Código de Talião era aplicado pela justiça divina, mas nós não deveríamos nos vingar e que se alguém nos fizesse o mal, deveríamos perdoar e, em vez de perseguir aquele que nos fez o mal, nós deveríamos não oferecer resistência, oferecermos a outra face, oferecermos o perdão, o bem e o amor. Passado o ensino cristão, nós temos agora o que o Espiritismo nos ensina a respeito do Código de Talião. Como não poderia deixar de ser, o Espiritismo ensina exatamente a mesma coisa. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena seja sempre em correlação com a falta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no Evangelho: se por sua bondade Deus lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tratamento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista.
de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de assistência e assim por diante. Então vejam que no Espiritismo, o Código de Talião não é alguma coisa que se deva ser ignorada, pelo contrário. Os Espíritos ensinam que há sim um tratamento que chega até nós como consequência direta das nossas ações. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. Vejam, está explícito lá no Evangelho. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, são todas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrerem. Então, isso é o que o Espiritismo nos ensina. Portanto, a lei de Talião é sim aplicada a nós por Deus. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá, a seu turno, sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo ficou bem claro, mas em outras obras de Kardec também está em termos muito explícitos essa questão da lei de Talião ser aplicada em nossas vidas. Então vejam, nessa passagem é referido mais sobre a lei de Talião, não com relação ao indivíduo particularmente, mas quanto à coletividade. E hoje a gente vê muitos tormentos pelos quais uma cidade inteira passa, um país inteiro. Como é que o Espiritismo encara essas provas coletivas? No livro Obras Póstumas, que é um livro que foi lançado depois da morte de Kardec, mas que, em algumas passagens pelo menos, a gente compreende que aquele era o pensamento de Kardec vigente na época, pouco antes do seu desencarne. Então, de tudo que Kardec leu e compreendeu das instruções dos Espíritos, ele formou aquelas ideias que não teve tempo para publicar, portanto, nós espíritas vemos o livro Obras Póstumas não como um livro acabado, mas como a ideia de Kardec pouco tempo antes dele desencarnar. Então, lá tem uma passagem onde um espírito trata sobre essas provas coletivas. Como é que a justiça de Deus atua nesse sentido? Será que também a lei de Talião se aplica às provas coletivas? Vamos ver. As faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de Talião ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas. Hoje a gente já faz uma leitura com o tempo, foi mudando o conhecimento, a gente já sabe que hoje falar em raças humanas é um pouco impróprio, porque o que nós temos são etnias. Por quê? Mas, de qualquer forma, o conceito se aplica. Existem etnias que erraram juntas e que depois pagam juntas as consequências desses males. Porque, dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, o desejo pela riqueza, muitas vezes faz os povos inteiros cometerem crimes. Então, enveredam por um mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente.
Uma família se enriquece à custa de outra. Um povo subjuga outro povo, levando-lhe à desolação e à ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Quem matou com a espada, perecerá pela espada. São palavras do Cristo. Palavras que se podem traduzir assim: aquele que fez correr o sangue, verá o seu sangue também derramado. Aquele que levou o facho do incêndio ao que era de outrem, verá o incêndio ateado no que lhe pertence. Aquele que despojou, será despojado. Aquele que escraviza e maltrata o fraco, será, a seu turno, maltratado e escravizado. Quer se trate de um indivíduo, quer de uma nação ou de uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários assim no bem como no mal que em comum praticaram. Então a gente percebe que a lei de talião é aplicada por Deus, a lei de sofrer o que fez os outros passarem é aplicada tanto para o indivíduo quanto para o país, para a cidade, para a coletividade. Dentro de um país, vamos supor, um país que apoiou um genocídio de outro povo, as pessoas que insuflaram, que concordaram, que apoiaram esse genocídio, estão juntas para sofrer a pena de talião em outra circunstância. Mas dentro daquela cidade, há pessoas que foram resistência vencida. Há pessoas que discordavam, que lutavam contra isso. É claro que sobre estas não pesará a pena de talião. Temos também agora no livro O Céu e o Inferno, que é repleto de casos que mostram essa justiça de Deus agindo em nossas vidas. Nesse caso aqui, é o caso de Juliene, que era uma mendiga, né, que passou pelas maiores provações. Então, depois que morreu, ela foi evocada e ela diz o seguinte: se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres, os miseráveis. Assim, passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Que dolorosa provação sentir-me encerrado. Não, agora, perdão, né? Agora é um outro caso. O caso de Antônio B. Que aconteceu? Ele foi julgado morto e foi enterrado, né? Mas depois, por alguma razão menos importante, depois de 15 dias a família mandou exumar o corpo. E tiveram essa surpresa terrível de ver que ele havia se virado dentro do caixão, que na verdade ele foi exumado, ele foi enterrado vivo, né? E ele até tem os detalhes lá, né? Mas depois o seu espírito foi evocado e então foi perguntado a ele as causas, né? Como é que foi aquela situação, o que ele vivenciou. Então vamos estudar um pouco. Que dolorosa provação sentir-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, gritar, impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um tal fim. Ó cruel punição de cruel e feroz existência. Então vejam, quando acontecem esses casos, né, pode ser enterrado vivo, mas pode ser também de morrer por asfixia, né? Na época do Covid aí nós tivemos, infelizmente, né, tantas pessoas que morreram com essa sensação terrível da falta de ar, outras pessoas que são colocadas em câmaras de gás, né, em situações dessa morte por falta de ar. Então o Espírito diz que passou por isso, que realmente foi terrível, mas que isso foi uma punição de uma cruel existência.
Então Kardec pergunta, mas espera aí, você teve uma existência, você era um bom homem, por que cruel e feroz existência? E ele diz o seguinte, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitara um tal epílogo previamente. Isto é, antes de encarnar, numa existência anterior, eu enterrara vivo uma mulher, a minha mulher, e, por sinal, em um fosso. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Então, quando a gente vê esses crimes terríveis que são praticados, né, e hoje são até gravados, a gente se indigna, é claro, né, mas devemos ter uma piedade também, porque a justiça de Deus não falha. Depois da comunicação do espírito de Antônio B., que foi aquele que morreu e foi enterrado, aliás, que não morreu e foi enterrado, o espírito de Erasto dá ainda algumas instruções sobre este caso. Ele diz o seguinte, este caso de Antônio B. são raros, visto como se de tal modo terminou uma existência correta, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Então, muitas vezes, pela bondade de Deus, nós passamos pela pena de talião, mas se nós já corrigimos o nosso espírito de tal forma que Deus ameniza o nosso sofrimento. Nós não passamos por um sofrimento tão atroz. É claro que também não vai ser amenizado totalmente, mas, pelo que eu entendi dessa explicação aqui de Erasto, é que se a gente comete um crime, mas na outra existência a gente faz coisas boas para o próximo, a gente paga, mas o sofrimento é amenizado. Lembremos do caso de Chico Xavier, quando ele sofreu muito tempo com problema na visão, né, e ele diz que isso foi por causa de ele ter sido corresponsável pela cegueira de alguém há muitos anos atrás, em existências passadas. Então, a pena de talião é aplicada, mas dependendo dos atenuantes que nós tivermos, nós podemos torná-la menos áspera. E a gente vê nas comunicações dos espíritos, eles falando, olha, se reparar bem, o que eu sofri foi menos do que eu fiz os outros sofrerem. Então, a justiça de Deus, ela tem essa proporcionalidade entre o mal e a punição, mas também tem os agravantes e os atenuantes. Então, Erasto ainda diz, por que morrem estes queimados, enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade, e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbaria que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado o fraco pelos poderosos, sem escrúpulo, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas, e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. Muitas desgraças nos parecem imerecidas somente porque apenas vemos o presente. Temos ainda no Livro dos Espíritos a respeito da pena de talião. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado
nesta existência e em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Isso aqui está na questão do Livro dos Espíritos, 726, se não me falha a memória, que Kardec pergunta se a pena de talião é real, né? Kardec já tinha percebido que existia a pena de talião. Então, se nós não poderíamos aplicar a pena de talião sobre a pessoa que assassinou. Então, os Espíritos dizem, olha, quem aplica a pena de talião é Deus. Vejam que é exatamente igual Jesus falou. Jesus disse, quem mata pela espada, morre pela espada. Mas ele mesmo não quis ser o agente da justiça de Deus. Então, nós devemos compreender que se o sofrimento chega até nós, não é imerecido, é a pena de talião. Mas, por outro lado, nós não devemos imputar a pena de talião, porque nós não temos o conhecimento dos atenuantes e dos agravantes. Nós não fomos chamados por Deus para ser agentes da sua justiça. Então, se alguém faz o mal, não devemos aplicar o mesmo mal como vingança, mas sim proteger a sociedade, seja afastando o indivíduo do convívio, de alguma forma, mas que lhe garanta a oportunidade de arrepender-se, que garanta a ele a dignidade da vida, para ele saber que a vida é para ser respeitada. Então, ainda continuando nessa questão, os Espíritos dizem, mas Deus também não disse, Jesus também não disse, perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Então Jesus falou que existia a pena de talião, mas ele falou que a nós cabe o perdão. Então, só para finalizar, né, o nosso estudo, eu agradeço a todos pela atenção, né, e para finalizar o estudo, né, espero que tenha trazido algum aprendizado, né, mas eu trouxe um pequeno poema, muito simples, mas que resume um pouco dessa ideia de que existe a pena de talião, mas ela é imposta por Deus, que conhece os atenuantes e agravantes, e que a nós cabe não aplicar a lei de talião sobre o outro, mas aceitar. Então, vamos lá. Talião e Jesus. A mente pesquisa a verdade que a expande, e o cristão ativo se põe a pensar. Da lei de talião se faz estudante, mas Jesus lhe impõe um novo olhar. A vingança é sombra funesta em ação, se o olho por olho no espírito ecoa. Mas no Espiritismo se ensina o perdão, o revide nunca é alternativa boa. Há karma, por certo, na nossa jornada, pois sempre se colhe a semente lançada. Mas Jesus ensina a postura amena de aceitar a dor e estender mão serena. Se na nossa paz alguém se intromete, não é talião, é Jesus, nosso mestre. E assim nós já vamos ficando por aqui. Agradecemos a você pelo carinho da audiência. Esperamos que esse assunto tenha suscitado vontade de aprender mais, de pegar ali os livros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras do Espiritismo, para estudar mais sobre a pena de talião. Se não concorda, deixe seus comentários, deixe a sua apreciação sobre a nossa fala. Meus irmãos, com esse estudo, nós estamos encerrando as atividades de comemoração dos 27 anos do LEFA, o Lar Espírita Francisco de Assis. Com isso, nós esperamos que essas atividades tenham estimulado quem ainda não frequenta a vir participar conosco das nossas reuniões, dos nossos estudos, e quem já frequenta se manter ativo, se manter viva a chama da fé aqui conosco, estudando, confraternizando, e que tenhamos mais muitos e muitos anos aqui na casa, disseminando a boa nova de Jesus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.